Identidade sonora corporativa. Você sabe o que é isso? Já pensou em ter esse recurso no seu negócio? Pois essa é uma novidade ainda no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa principalmente já tem trazido muito sucesso para as empresas. E eu tenho aqui ao meu lado o Márcio Brant, que é um especialista nesse assunto. Ele é produtor musical e também sound designer. Uma expressão que talvez você ainda não tenha ouvido e que nós vamos entender direitinho o que faz um sound designer. Qual é o principal foco do seu trabalho, Márcio? O sound designer, ele é responsável por um projeto que envolva som. Então, tudo que a gente vai usar som em função de algo, e no caso, como a gente está falando da corporação, da imagem corporativa, é o nosso papel de sound designer. E o trabalho que eu desenvolvo é pensar a marca sob o ponto de vista do som. Pensar a marca sobre como a gente ouve a marca. Por onde se começa a fazer isso, Márcio? Bom, começa entendendo quais são os valores. Assim como você vai criar a parte visual da empresa, então quais são os valores? O que essa marca quer passar? Ela quer passar inovação, tecnologia, ela quer passar tradicionalismo. Então, quais são os valores que embasam essa marca? E aí sim a gente vai caminhar e tentar traduzir esses valores em som. Traduzir esses valores em instrumentação, traduzir esses valores numa melodia, numa harmonia, né? Quais acordes certos, qual música certa. Então tem uma série de mecanismos ali para essa tradução. Agora, em que situações que uma empresa vai poder usar essa que seria a sua identidade sonora? O que a gente chama de touch points, ou pontos de contato, é exatamente aonde ela vai poder, quais são os braços que a gente vai poder utilizar o som. Então a gente tem a internet, a gente tem o ponto de venda, as mídias de massa, o mobile, né? Você usar um ringtone também é uma forma de trabalhar o som. O ponto de venda é o grande momento aí de trazer o cliente. Não é nada fácil. A gente quem é empresário sabe que não é nada fácil trazer o cliente até a empresa, até a sua loja. E aí, nesse momento, você tem que aproveitar o máximo dele, seja com uma vitrine boa ou seja com o som adequado. Então, o volume está certo, o volume desse som, então não é só qual a qualidade ou qual música colocar, mas o volume está certo, a seleção das músicas está certa, a passagem entre uma música está certa. Então, como que eu posso aproveitar durante essa permanência, igual você falou, de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, como que eu posso aproveitar? Qual que é o volume certo na frente da loja, no provador? Então, será que eu tenho que atingir da mesma forma um cliente num lugar ou em outro? Né? Então, essas que são todos os questionamentos que a gente vai respondendo e ajudando o dono, o empresário a resolver esse questionamento sobre o som. Porque, Márcio, o mais comum são as empresas plugarem as suas rádios internas em uma rádio comercial e exibirem ali aquela programação que é uma programação comercial, sem a preocupação de selecionar músicas, sem a preocupação de selecionar conforme o seu público. Isso traz algum prejuízo para a marca? Sim, eu costumo falar com meus clientes e falo isso muito abertamente, que quando você coloca uma rádio comercial, você não está vendendo o seu produto, você está vendendo a rádio comercial. E diversas vezes você acaba vendendo um concorrente seu que está anunciando nessa rádio comercial. Então, a melhor forma então, é você personalizando, é você criando o seu som. Você colocando a seleção de músicas de acordo com o seu público, você colocando uma inserção comercial que tem a ver com você, uma pílula comercial ou informativa sobre um produto que você vende, uma oferta. Então você está falando sobre você, é o seu momento. Para uma pessoa que está ali durante 5 minutos, você tem que pegá-la da melhor forma. Então, esse é que é... E tornar aquela experiência o mais agradável possível, né? E você já deve estar se perguntando, então, ok, interessante essa história de sound design, né, de identidade sonora corporativa, mas tem algum case de sucesso aqui no Brasil que a gente possa citar ou fora do Brasil? As grandes marcas que estão aí no top das 100 maiores marcas do mundo, elas têm esse case, como a Coca-Cola, como a HSBC, como a própria Intel, que em 93 lançou não só uma campanha toda de endomarketing, mas também a sua própria assinatura sonora, que todo mundo deve conhecer como pam, 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 que é uma marca que hoje os acompanha aí desde 93.
Mas temos casos muito bons aqui no Brasil, como o próprio dentro da área de banco, o Itaú, que é um dos cases que marca quando você começa uma propaganda do Itaú, você já... Tan, 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 tan. Amor, eu tava pensando numa coisa. Amor, nossos investimentos no Itaú estão rendendo bem. Eu não disse que era importante investir nisso aqui? São alguns cases muito bons e que fazem com que a música, o som em si, não só a música, mas o som em si, seja importante para a marca. Você falou aí de alguns exemplos de sucesso, mas a gente pode falar de longevidade dessa trilha sonora que as empresas estão usando? Ela dura muito tempo? É desejável que ela permaneça muito tempo sendo utilizada pela empresa ou tem que mudar sempre? Como é que funciona? Isso depende muito da empresa. A gente tem casos, por exemplo, como a Microsoft, que a cada lançamento de Windows, ela muda a sua identidade sonora. Snap. Simpler. Pretty much exactly what I told him. I mean, I'm not trying to take all the credit. He called his mother. Of course I called her. She needed to know this. I'm a PC, and Windows 7 was my idea. Eu acho que quanto mais tempo você puder manter um som, uma melodia ou uma sonorização, melhor. Você pode ir repaginando de acordo com o tempo, mudando uma instrumentação, mudando alguma coisa, mas mantendo a melodia. Isso é um dos exemplos, por exemplo, né? Onde você vai mudando um pouco da cara, mas sem mudar a sua essência. E que essa que é a questão quando você vai trabalhar com um logotipo, por exemplo, às vezes você muda um pouco o brilho ali do logotipo, mas você não muda a essência dele. Por que você acha que no Brasil poucas empresas ainda se dispuseram ou toparam essa ideia de criar a sua própria identidade sonora? Eu acho que as marcas brasileiras, elas não têm o conhecimento de que exista, óbvio que todo mundo sabe o que é uma identidade sonora, quando você fala da importância do som, todos sabem, mas não sabem efetivamente que isso tem um valor ali certo no valor agregado do próprio som para a marca, de quanto você pode ganhar com isso, quanto você pode lucrar com isso. Então acho que as empresas não valorizam tanto esse artifício e essa ferramenta, por desconhecimento. No momento em que isso se tornar uma coisa mais falada e até entender que isso serve para qualquer empresa, não precisa, a gente citou casos como empresas como a Coca, empresas que estão aí como nas primeiras 5 do top da Fortune, por exemplo, mas a gente não precisa disso. A gente não pode ser desde uma loja de médio porte, ela tem a sua rádio interna, que ela coloca uma rádio comercial, então ela já pode praticar a identidade sonora. Como que desenvolvendo a sua identidade corporativa uma empresa vai ter lucro com isso? Ela vai trabalhar toda vez que a pessoa ouvir, seja na mídia de massa, seja dentro do ponto de venda, ela vai lembrar disso. Então é como se você fosse trabalhar a sua marca em vários pontos da cidade. Você está trabalhando ela, quanto mais você vê, você vai lembrar dessa marca. Então essa é a forma de lucrar, é você ouvir e lembrar sempre. E se você é uma marca que pensa isso, você está saindo na frente. Então você não vai entrar naquela... hoje, se a gente for pensar, a gente vive em meio a sons o tempo inteiro. Seja no carro, seja ouvindo o nosso iPod, seja lidando com a internet, você está ouvindo isso o tempo inteiro. Se você vai correr na frente de se tornar, o que eu falo, você salta como conteúdo no meio de tanto ruído. Essa poética que eu uso com os meus clientes. Quando você salta como conteúdo, você é captado pelo seu cliente, você é escutado, senão você vira ruído.